No começo desse mês de fevereiro, a Netflix lançou a série Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Se você chegou na internet antes do ano de 2014, com certeza conhece a história contada na série. Foi a morte da jovem Elisa Lam em um hotel na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Se você não conhece a história, a série vai ser ainda mais incrível e te deixar ainda mais surpreso. E é isso que ela tá fazendo com os jovens fãs da Netflix. Mas antes de fazer um breve resumo e trazer um pouco mais sobre essa brilhante história, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Beleza? Resumindo muito aqui, a história de Cena do Crime conta o desaparecimento e a subsequente morte da jovem canadense, chinesa, não sei como que fala, chino-canadense, Elisa Lam. Ela era uma menina de 21 anos que vivia no Canadá com a família e foi fazer uma viagem ali pelos Estados Unidos. Ela passou alguns dias no Hotel Cecil, em Los Angeles. Bom, ela sumiu e ficou vários dias desaparecida e depois ela foi surpreendentemente encontrada morta dentro de um tanque na parte de cima do hotel. O mais curioso dessa história, além do desaparecimento em si, que já é algo bem curioso e que gera bastante engajamento, foi um vídeo lançado, divulgado pela própria polícia, daquilo que seria os instantes finais de Elisa Lam. E nesse footage, que tem bem aquela cara ali de imagem ruim, falta de clareza, a Elisa tá num elevador e daí ela desesperada, parecendo que fugindo de algo, apertando vários botões, e aí ela sai do elevador num desespero, parece conversar com alguém, enfim, imagens horripilantes ali que chocou muito a internet na época. E choca até hoje, né? Pegando a esteira de Don't Fuck With Cats, a Netflix aproveita outra história que deu muito buzz na internet. Nos idos de 2013, ainda ali no respirar final dos fóruns e no auge do Facebook, o vídeo da Elisa Lam foi amplamente divulgado como uma nova lenda urbana, criando uma série de teorias que mitigaram ali os internautas da época a tentarem descobrir o que aconteceu com ela no vídeo. A própria série mostra alguns personagens ali, youtubers, donos de páginas do Facebook, que tentaram engajar a galera na época para assistir até milhares de vezes o vídeo, tentar encontrar pistas, tentar ajudar a polícia e ter um papel atuante aí no caso. E cara, é impressionante como o vídeo da Elisa Lam e toda a história rodou na internet, nesses espaços, nos sites de curiosidades, nos sites de mistérios, nos sites de terror. E outra coisa que a série aponta, há várias coincidências que acontecem. A história da Elisa Lam, ela é exatamente igual a um filme que veio antes, se eu não me engano, nos anos 2000, chama Água Negra, que numa casa ela começa a ver a qualidade da água escurecendo e descobre-se um corpo no tanque do abastecimento do prédio. E curiosamente, até a cor da camisa da personagem do filme é idêntica à cor da jaqueta que a Elisa Lam estava usando no dia do sumiço. E aí eu começo a fazer uns paralelos que mostram que a série da Elisa Lam mostra como a vida real consegue apresentar elementos de terror e horror e mistério que nenhum roteiro nunca vai conseguir reproduzir por alguns motivos. O primeiro é que a história da Elisa Lam, ela tem um cenário, um pano de fundo que conta uma história por si. A série transpassa por isso, palco aí de vários mistérios ao longo dos anos. Ele foi refúgio ali de... Bom, ele tá numa área complicada, a série explica melhor isso, mas ele tá numa área bem violenta e pobre de Los Angeles. Ele foi casa para inclusive abrigando ali durante um tempo o The Night Stalker. Tem uma série na Netflix e, bom, foi um dos série que mais aterrorizou a cidade de Los Angeles. Então, o hotel por si só, ele carrega uma história muito pesada que nenhuma mansão blá 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 nunca vai conseguir reproduzir, porque o plano de fundo do Hotel Cecil muito fora do comum assim.
Outra questão é a personagem Elisa Lam. Uma menina com problemas mentais, né, numa era que a gente tá tão falando aí de saúde mental, principalmente com a pandemia. Uma menina diagnosticada com transtorno de bipolaridade, transtorno depressivo, e a própria relação dela com a internet. Ela usava o Tumblr para poder falar seus conflitos, seus medos, e isso aproxima a personagem, que aqui, né, ela é colocada como personagem, a gente sabe que é uma vida real, mas contando a história da vida real, uma personagem ali muito próxima das meninas de 20 anos, dos meninos de 20 anos, que conseguem enxergar nela alguém muito próximo. A Elisa Lam realmente poderia ser uma amiga de milhares e milhões dos jovens que assistiram a série, porque ela tem os mesmos conflitos, as mesmas dúvidas da universidade, do jeito de encarar a vida, a vontade de querer sair, viajar, se conhecer. Tudo isso na Elisa Lam é muito real e muito palpável, praticamente impossível de ser reproduzido em qualquer roteiro, em qualquer personagem, porque traz uma questão que às vezes os personagens de filmes, eles não conseguem reproduzir, que no filme os personagens são muito tudo. Nos vários filmes de terror que a gente tem por aí, ou o personagem é muito burro, ou ele é muito esperto, ou ele é muito sem noção, tem esse exagero. A Elisa Lam, a biografia que a série inteira transcorre sobre ela, não traz esse exagero, traz uma moça, uma mulher muito real e é plenamente identificável. Outra questão é a história em si. Dando spoilers aqui, né? A Elisa Lam, enfim, depois ela é achada e criam-se várias teorias para ela. Cria a teoria de que ela estaria dopada sob efeito de drogas, estaria tendo alucinações. Tem várias questões sobre se foi suicídio ou não, se foi um acidente que ela caiu no tanque, ou se alguém jogou ela lá. Enfim, tem um suspeito que a própria série mostra. Tem uma questão que a série não conta, que é uma versão mais sobrenatural ainda, que é do jogo do elevador. Tem uma lenda aí de você fazer um jogo com elevador, que você poderia ser transmitido para outra dimensão. Na época falou-se muito que a Elisa Lam estaria jogando esse jogo do elevador, que é um jogo oriental, que traz ainda mais relações com a personagem, né, de descendência oriental, de Taiwan, da China, enfim. Mas foram levantadas várias questões sobrenaturais e criminosas sobre a morte da Elisa Lam. E a série de coincidências que traz depois no surto de tuberculose, que exatamente o teste chama Lam Elisa, várias coincidências falando que ela era uma espiã, que ela tinha uma missão secreta, várias questões assim. Só que ao mesmo tempo, esse monte de questão, esse monte de viagem, esse monte de absurdo no sentido assim de megalomania, com uma história sobrenatural, uma história de conspiração de governo, enfim, ela entra em choque com algo que a própria série mostra, que é uma série de coisas reais que poderiam acontecer em qualquer momento. A série faz questão de esfregar na nossa cara que, apesar de todas as ideias megalomaníacas, conspiracionistas e sobrenaturais que a gente tem sobre a história da Elisa Lam, ela pode ser uma mulher em conflito, uma menina em conflito mental, que teve um acidente e simplesmente perdeu a vida. Mostra como que a gente pode criar dezenas e dezenas de roupagens para o terror, com fantasmas, com bruxas, com possessões. Só que o terror, o horror em si, tá em como que o dia a dia pode ser cruel. Como que um acontecimento em tese simples pode ter consequências absurdas. Um surto, por talvez não tomar o remédio, por ter um problema mental muito humano, teria ocasionado num acidente terrível, numa morte terrível. E isso é essencialmente humano, porque não carrega jump scares, não carrega fantasmas e aparições absurdas, carrega só o que o ser humano mais tem de horroroso, no sentido de filme de horror, na sua essência, que é o risco de morrer a qualquer momento, por qualquer coisa. Pode sim haver um mistério, uma conspiração do governamental, caso sobrenatural na história da Elisa Lam, e a série realmente deixa isso de fato. A série mostra como que assistindo aquele vídeo, a gente consegue ter uma sensação ruim, uma sensação de medo. Eu duvido muito que alguém que assistiu o vídeo não ficou olhando pro lado, não ficou sentindo uns arrepios estranhos, olhou pra trás pra ver se não tinha nada, porque eu quero questionar, assim, se isso acontece realmente porque o vídeo parece sobrenatural ou porque o vídeo é extremamente natural e mostra a pessoa num momento de extrema fragilidade e fraqueza emocional. A pessoa totalmente vulnerável, no que a série chama de um surto. Enquanto nos filmes de horror, no terror, a gente fica buscando tanta explicação sobrenatural, explicação de outro mundo, de bruxas, de
fantasmas, de maldições. O vídeo e toda a história da Elisa Lam, ele mostra uma coisa muito real, uma coisa que está dentro de nós e que possivelmente estava dentro dela, que é o risco de surtar a qualquer momento, ter um acidente absurdo e simplesmente acabar. Mostra como a fragilidade humana perante uma situação que pode criar N contextos e coincidências que não dá pra gente pontuar se elas são realmente de fato tão grandes quanto parecem, ou se porque a gente criou uma necessidade de justificar o caso tão absurda que a gente vai fazendo as conexões de maneira forçada. A própria psicologia explica isso, de que às vezes a gente olha pro fato depois de acontecer e faz relações ali que não são exatamente reais e críveis. Pode ter isso no caso da Elisa Lam. A gente pegou um monte de coincidência e elas fazem sentido agora porque elas fazem sentido de modo posterior a tudo que aconteceu. E a série mostra isso. A série esfrega na nossa cara que o horror do caso da Elisa Lam, além de uma morte de uma jovem, é a fragilidade da vida. A fragilidade de uma vida identificável, de uma vida no começo, de uma vida com tantas questões comuns aos milhões e milhões de jovens que assistiram a série. Dessa maneira, a série consegue esfregar na nossa cara também, e a vida real é mais assustadora que qualquer filme do Jordan Peele, qualquer Hereditário, qualquer Midsommar ou qualquer Invocação do Mal. Muitas vezes as pessoas esquecem, não é um roteiro, não é uma história contada, mas sim uma mulher que tem família, que tem pessoas que amavam ela, amigos que amavam ela, e que se foi ali, que muitas vezes depois da morte acabou sendo puzzle ali de internet, né? Mas a série mostra como ela era uma pessoa real e como essa pessoa real consegue criar sensações de horror com sua história que nenhum roteiro de séries e filmes consegue reproduzir. E você concorda com o que eu disse aqui? Discorda? Deixe os comentários aqui embaixo, compartilhe o canal e a gente se vê no próximo vídeo.